Boa noite, Boa noite. amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Estamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente, vocês que já chegaram, vocês que vão aí chegar aos pouquinhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bem-vindo à nossa sexta live, nosso culto, hoje com o tema Tudo Diferente. Deus abençoe sua vida, esteja com seu coração aberto para receber a palavra do Senhor. Reúna aí quem está na sua casa, chame a sua família para esse momento de culto. Compartilha também aí a nossa live com o pessoal da sua igreja, os seus amigos, nos seus grupos, para que juntos possamos cultuar ao Senhor para a honra e para a glória do Senhor. Lembrando sempre que o objetivo é glorificar o nome do nosso Deus, Deus vivo, Deus que salva, transforma, sustentador e criador de todas as coisas. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Queremos convidar você, junto aí da sua família, todos que estão na sua casa, para podermos fazer aqui um momento de oração. Podemos orar juntos. A oração é algo de fundamental importância na vida daqueles que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, na palavra de Deus e na Bíblia como a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar, orar em todo instante. A oração é a forma como nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, nos colocamos diante dele como seus servos, para que seja feita em nós a vontade dele. E nesse momento de oração, eu quero que você ore pela sua família, pelos seus entes queridos, pelas pessoas que você conhece e estão passando por alguma dificuldade, seja ela de qualquer natureza física, enfermidades, espiritual, natureza econômica. Que você ore, coloque diante de Deus as suas dificuldades, as dificuldades daqueles que você ama também. Eu quero também fazer aqui um pedido de oração e orarmos juntos pela vida dos nossos missionários. São aqueles irmãos amados que saíram de suas casas, deixaram os seus lares e estão em outros países, em outros estados, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, pregando a palavra de Deus. Nós, da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, estamos em uma campanha de oração, de 40 dias de oração, em que se encerra hoje. Hoje é o último dia dessa campanha de oração, mas nós não vamos parar de orar hoje, nós vamos continuar orando pela vida dos nossos missionários, que mesmo nesse momento complicado, nesse momento difícil de pandemia, em que existem muitas restrições, muitos cuidados a serem tomados, eles continuam no campo, eles continuam pregando a palavra do Senhor, continuam fazendo a vontade de Deus, porque a obra de Deus ela não para, a palavra de Deus continua chegando aos corações, para cumprirmos a nossa missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, até os confins da terra, para que todos ouçam, para que todos saibam que existe um Salvador que se entregou por nós e pela graça de Deus, mediante a fé, nós recebemos salvação. Feche os seus olhos, vamos orar, coloque diante de Deus todas as suas dificuldades, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te deu nesse dia, pela sua vida, pelo ar que você respira, pela sua família, pelas dificuldades que te fizeram de alguma forma crescer, pelas dificuldades que te tornam de alguma forma mais parecido com Cristo, como nós estudamos aqui em outras sextas-feiras. Coloque diante de Deus a sua vida, se coloque diante dele, crendo que Ele é o Deus vivo, o Senhor da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, justiça, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo e precioso nome, Pai. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é Deus vivo, ó Pai, é Deus poderoso, zeloso, que mesmo em toda a sua glória cuida de nós, se importa, ó Pai, nos salva através da sua graça, sua misericórdia, mediante a fé em teu Filho Jesus Cristo. Pai, nesse momento nós clamamos ao Senhor que as casas nas quais nós temos a oportunidade agora de chegar através da internet, da tecnologia, estejam conosco cultuando ao Senhor, prestando culto ao Senhor, Pai, em espírito de oração, de adoração ao Senhor,
e pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor a sua mão poderosa, protegendo, abençoando cada vida nesse momento, Pai. Guardando, ó Pai, sabemos que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer, somos dependentes do Senhor e precisamos reconhecer essa dependência, Pai. Então, diante do Senhor, nos colocamos como seus servos, seus filhos, dependentes do Senhor, que não conseguem, não querem andar sozinhos, mas segura, ó Pai, as nossas mãos, nos conduz através do seu Santo Espírito, Pai. Abençoe cada família nesse momento em que cultuam ao Senhor, que os corações sejam preenchidos pela sua palavra, preenchidos pela sua mensagem poderosa, ó Pai, a sua mensagem, a palavra de Deus, a Bíblia, a sua palavra revelada a nós, Pai. Que cada coração esteja aberto, que o seu Santo Espírito prepare cada um para receber a tua palavra nessa noite. Que transformação chegue, ó Pai, a essas casas e a essas vidas para a honra e para a glória do Senhor e pelo poder do seu Espírito Santo, Pai. Pedimos ao Senhor que todos aqueles que nesse momento, Pai, ora e coloquem diante do Senhor as suas dificuldades, sintam, ó Pai, a tua presença com eles, ó Pai, conforme o teu querer, a tua boa, perfeita e agradável vontade, que haja, ó Pai, a sua mão poderosa sobre cada vida, sobre cada lar, fazendo ali aquilo que é o melhor, que nós sabemos que é a tua vontade, que é melhor do que a nossa, é melhor do que os nossos desejos, a sua vontade, os seus caminhos maiores e mais altos que os nossos, muito, infinitamente melhores. Nós clamamos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos nesse momento louvar ao Senhor. Te convido a, junto com a sua família, junto com quem está aqui com vocês, junto conosco, louvar. Nós vamos declarar aqui, cantar que Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo, Ele mudou o meu viver. Então, eu convido você, cada um de vocês que estão conosco, para poderem louvar, agradecer e engrandecer ao Senhor através de louvores. Agradecer desde já a todos que estão conosco aqui. Irmã Gilda, irmão Manuel, irmã Jocineia, Marlon, irmã Zeli, irmã Silvia, pastor Jerry, Kênia, irmã Gilda, irmã Renata, irmã Epifânia, Maria Helena, Aleni, irmão Felipe, todos que já chegaram e que ainda vão chegar. Que Deus abençoe vocês e vamos cultuar o Senhor. Vamos cantar, vamos declarar que Ele muda o viver, Ele muda vidas, Ele faz tudo diferente. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora tudo é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Pois Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, glória a Deus. Boa noite, Raí, irmã Sandra, pastor Douglas, Vitor Hugo. Deus abençoe os amados que estão chegando, louvando, cultuando ao Senhor conosco. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus e já te falar para você deixar aí sua Bíblia aberta lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos estar depois meditando na palavra do Senhor. Vamos depois também estar louvando ao Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe você que está aí cultuando conosco. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração, orando também pela vida daqueles irmãos e amigos que estão sofrendo em razão do Covid-19 ou em razão de alguma outra enfermidade. Vamos orar, feche seus olhos. Oremos, Senhor, nosso Deus poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Pai, porque diante das adversidades, tudo nos mostra presente para conosco, nos amando, nos amparando, Pai, que criando novos jeitos, mas que não nos calamos, falamos a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Que seja um momento para nos agarrarmos mais e mais a Ti, Senhor, para podermos aprendermos, Senhor, e não parar, Senhor, quando isso tudo passar e esquecermos, mas sim continuarmos, Pai, a buscar verdadeiramente a Ti, Pai. Pedimos misericórdia, Pai, que esteja consolando aqueles que estão enlutados neste momento, Senhor, que estão passando por um momento de perda por conta da doença, do Covid-19. Pedimos que pela Tua misericórdia e graça também esteja com aqueles que foram diagnosticados, que se for da Tua vontade, estes possam ser curados, Pai. Ser, Senhor, com todos aqueles que estão na linha de frente, pessoas que estão trabalhando na área de saúde, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Pai. Ser com os nossos missionários também, Senhor, que estão continuamente falando da Tua palavra e lidando com pessoas também, correndo este risco, Senhor, também de pegar esta doença, Pai. Que o Senhor os abençoe também. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que tudo que quando formos fazer aqui não seja para nos gloriar, mas seja para gloriar, para honrar e louvar o Teu nome somente, Pai eterno. Que pessoas possam vir alcançadas por Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Só para o pessoal avisar. Pessoal, informa pra gente aí como é que tá. Se tá tudo certinho, áudio, vídeo, ou se está travando, por favor. Se puder, coloca aí no comentário como é que tá aí a transmissão. Se tá chegando ok para vocês, tá havendo algum problema, tá bom? Sempre bom termos esse retorno de vocês aí, sabendo como que tá a transmissão. Vamos nesse momento louvar ao Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só pra demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão
pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Glória a Deus. Creia nisso. Deus está cuidando de tudo. Ele é soberano, Ele é poderoso. Nada foge ao controle de Deus. Irmã Epifânia, Deus abençoe. Irmã Elisa, Joyce, tia Dani, Fran, Deus abençoe aí nossos irmãos, irmãs e amigos que estão chegando. Claudionei, Deus abençoe meu irmão Estevão, irmão Manuel, irmã Rosa, irmã Raíssa, tantos outros que estão chegando aí, que Deus possa estar abençoando vocês. Convido você agora a abrir a sua Bíblia para podermos ler juntos e meditarmos juntos na palavra do Senhor de forma bem rápida e sucinta, algo muito importante e precioso. Abra sua Bíblia, como nós já havíamos dito, em Romanos, capítulo 12, vamos ler os versos 1 e 2. Nós estamos
estudando, né, junto com os nossos jovens e adolescentes aqui na Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Antes dessa pandemia nos reuníamos todos os domingos às 19 horas ali no templo, mas agora continuamos aqui através da internet, estudando a carta aos Romanos. Nós fizemos, se não me engano, essa é a quarta live, o quarto estudo aqui pela internet, e se Deus quiser, depois dessa pandemia também continuaremos fazendo ali a carta aos Romanos e também outros livros da Bíblia. E você, desde já, quando tudo se normalizar, você é nosso convidado para participar conosco, estar cultuando ao Senhor ali na Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Mas nesse tempo de isolamento, acompanhe nossos cultos ao vivo pela internet, as transmissões. Nas quartas-feiras, culto de oração e estudo bíblico. Domingo pela manhã, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19h40, culto de louvor e proclamação da palavra. E às sextas-feiras estamos aqui para a honra e glória do Senhor, também meditando na palavra. Romanos 12, de 1 a 2, a palavra do Senhor vai nos falar algo muito interessante para a nossa vida. Nós estamos meditando a respeito do tema hoje, tudo diferente, porque é isso o que acontece na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Tudo se torna diferente, é uma reviravolta. É aquela meia volta em que você está indo numa direção e muda completamente. Você passa a estar na contramão do mundo, porque você foi convertido à fé em Jesus Cristo. Você agora foi alcançado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, está escrevendo uma carta para cristãos, para uma igreja ali em Roma, cristãos, gentios, judeus, uma igreja um pouco mista. Tinha tanto pessoas que eram do povo de Israel, quanto pessoas que não pertenciam a esse povo, o povo de Israel. E esse texto, esses versículos que nós vamos ler, o apóstolo Paulo vai nos falar de vida prática. Vai nos falar que o cristianismo é algo que se vivencia. Não é uma simples filosofia que se pensa sobre e que se fica na teoria. O cristianismo não é algo que não é praticável, mas é algo que nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a praticar. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro que a prática da vida cristã é um resultado da transformação que ocorre dentro de nós. É algo que vem de dentro para fora, a transformação da mente e do coração. A prática, o comportamento, a mudança, a diferença notada quando alguém é alcançado por Cristo e agora vive para Ele, a diferença entre a vida que ele vive agora e a sua antiga vida é notável. Não se trata de uma série de regras, de um comportamento diferente que você, por obrigação, passa a adotar para receber a salvação. Não, é o contrário. Se trata de você ser alcançado pelo amor de Deus, ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus, ser alcançado pelas misericórdias do Senhor, entender isso, aceitar, se entregar a Cristo Jesus, e isso vai fazer com que você deseje viver a vontade de Deus. Isso causa uma mudança na sua prática de vida. Tudo se torna diferente, é tudo diferente. A sua antiga vida era uma, mas agora a nova vida em Cristo Jesus é totalmente diferente. Ocorreu uma renovação da mente, ocorreu uma mudança total. Muda a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você se relaciona com as pessoas. Sabe por que isso muda? Porque muda a forma como você se enxerga e se entende. Quando nós olhamos para Deus e a nossa vida está nele, nós passamos a entender quem verdadeiramente somos. O quão dependentes e necessitados somos de Deus. Isso faz com que enxerguemos tudo de maneira diferente. Deus causa uma transformação na nossa mente. Timothy Keller, em um de seus comentários, vai dizer que o Evangelho ele é como um explosivo. Ou seja, a palavra de Deus, a boa notícia de salvação é como um explosivo na nossa vida. A nossa velha vida é aquele edifício que está lá já construído, cheio de falhas. O Evangelho vem e destrói todo aquele edifício. E a partir do Evangelho,
com as bases do Evangelho, com as bases firmes em Cristo Jesus, Deus vai construindo um novo edifício, esse moldado por Deus, moldado segundo a vontade e semelhança de Jesus Cristo, sendo moldado em nós o caráter dele. Então é tudo diferente. Aquela velha natureza, aquele velho homem, aquela velha vida desabou. Quando compreendeu quem era, quando compreendeu quem Deus é e o que ele fez. Eu quero te convidar a nós lermos juntos esse texto, que o apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Nós vamos entender um pouco o contexto, entender o que está sendo falado aqui. Romanos 12, versículos 1 e 2. Nos diz assim: rogo-vos, apóstolo Paulo falando para a igreja em Roma, inspirado por Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Amado Deus, obrigado, Pai, pela leitura da sua palavra, pela sua misericórdia sobre nós, e guia-nos com o teu Espírito Santo, pela sua misericórdia, usa o teu servo e preencha os nossos corações com a sua palavra rica e preciosa, para a honra e glória do teu nome, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, nós estamos estudando já há algum tempo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa carta, como nós já dissemos aqui, é uma explicação minuciosa e maravilhosa do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dizer aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, como todos os homens, toda a humanidade, em razão do pecado, está condenada à morte e será julgada por Deus, um Deus justo, que não suporta o pecado e a nossa injustiça. Então, ele vai dizer lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos serão julgados por Deus e, se pecaram, serão condenados, porque o salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Paulo também vai mostrar que pelas nossas forças não conseguimos nada, não conseguimos salvação, não há méritos em nós, mas que através de Jesus Cristo, Deus providenciando justiça para nós, pelo amor dele, por amor dele, enviando o seu Filho pela graça, ou seja, graça, favor imerecido, e pela sua misericórdia, ou seja, a misericórdia é o ato de Deus não nos dar o que nós merecíamos, o que nós merecíamos era a punição, a condenação, o castigo eterno, a morte eterna, o inferno. Mas em Cristo Jesus é demonstrada, encarnada a misericórdia, a graça e o amor de Deus por nós. O amor de Deus para com os seus filhos. E através dele, pelos méritos dele, ocorre a justificação, que é como Deus liberta o pecador, aquele que estava condenado ao inferno, aquele que não é justo por si próprio, mas que através da fé em Jesus Cristo, o seu castigo, o meu castigo, foi imputado a Cristo. Ele sofreu o meu castigo e a justiça dele foi imputada a mim. Ou seja, eu recebi a justiça dele, porque eu não tenho justiça para apresentar para Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso de uma forma sublime nesses 11 capítulos. Depois leia, se você tiver oportunidade, se você não está acompanhando desde o início conosco. Mas ele vai falar então que todos estavam condenados, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos religa com ele, faz novamente relacionamento conosco através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a esse novo relacionamento. Então ele havia explicado tudo isso para a igreja em Roma. Falado tudo isso, falado a respeito das doutrinas do Evangelho, muito mais coisas do que eu estou falando aqui, inclusive, porque pelo tempo, se falarmos de tudo que já foi dito, não conseguiríamos fazer aqui dentro daquele tempo que nós entendemos que é o ideal para não cansar os amados irmãos e amigos e podermos refletir bem a respeito da palavra do Senhor. Mas então ele havia explicado isso, que pelos seus méritos, pelos nossos méritos, ninguém consegue a salvação. Ele estava falando para aquele povo em Roma, tanto para gentio, que era o povo que não pertencia ao povo de Israel, originalmente chamado e eleito por Deus, o povo de Israel que recebeu a lei de Deus,
povo de Israel, do qual descende Jesus Cristo vem dentro desse povo, mas o fato de ser povo de Israel ou não é o que determina, o que influencia ou o que vai ser a marca de que se você é ou não pertencente a Deus, povo de Deus. Ele está escrevendo para aquela igreja em Roma dizendo isso. A marca daqueles que pertencem a Deus está no coração. É algo que está dentro, é algo de dentro para fora, é uma transformação de dentro para fora, que é visível sim aos olhos, mas que começa dentro. Alguém pode agir como um filho de Deus dissimuladamente, ou seja, pode fingir ser alguém muito crente em Deus, alguém que tem muita fé. É possível fingir, sim, é possível fingir, mas Deus conhece o coração. Deus sabe o coração de cada um. A marca daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus está no coração. O apóstolo Paulo fala isso de forma muito bem explicada para aquele povo. A marca está no coração. E ele começa dizendo: eu rogo-vos, pois, eu peço então a vocês. Ou seja, se vocês compreenderam isso, se vocês compreenderam o amor de Deus, se vocês compreenderam o quão insuficientes vocês eram para salvarem a si mesmos, se vocês compreenderam que não há salvação fora de Jesus Cristo, e se vocês entregaram a sua vida a Ele, se vocês agora são seguidores dele, são cristãos, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, eu peço a vocês. Esse início do versículo 1, onde ele diz: rogo-vos, pois, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em razão de tudo que eu já expliquei para vocês, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de salvação, a boa notícia de que há salvação para aqueles que estavam perdidos, agora eu peço a vocês. Por que o apóstolo Paulo pede? Aqui, do capítulo 12 até o capítulo 15, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai falar para aquela igreja como que deve ser a vida prática, como deve viver o Filho de Deus, aquele que entendeu o Evangelho, entregou sua vida a Cristo, entendeu quem é pecador, insuficiente para salvar a si mesmo, então necessitado de Cristo Jesus para ser religado com Deus, então se entrega a Cristo, é alcançado por Cristo e vive nele, para ele agora. Então, se vocês entenderam isso, capítulo 12 até o 15 tem uma série de instruções de como deve ser a vida desses que verdadeiramente entenderam e que verdadeiramente estão agora em Cristo Jesus. Por isso ele inicia falando: eu rogo-vos, pois, eu peço a vocês. Vocês entenderam que é a graça de Deus, é a misericórdia dele, é o amor dele, através de Jesus Cristo que os salva. Eu peço a vocês, eu rogo-vos, pois, que vocês, sabendo dessas coisas, pelas misericórdias de Deus, ele vai dizer logo depois, ou seja, compreendendo a misericórdia de Deus, compreendendo a graça de Deus, não sendo arrogante, achando que é por você mesmo, achando que é pela sua força, achando que é pela sua capacidade de crer, achando que é pela sua capacidade de fazer aquilo que é colocado de repente como regra, mas não. O obedecer é uma consequência, é uma resposta de amor à misericórdia de Deus. Eu rogo a vocês pela misericórdia. Pela misericórdia, obedeçam. Por que o cristão obedece à vontade de Deus, obedece à palavra de Deus? Porque ele compreendeu a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Se você compreende a misericórdia de Deus sobre você, obedeça à palavra de Deus. Se você compreende a misericórdia e o amor de Deus, se você crê nisso, que Ele te ama, que Ele é misericordioso, então faça a vontade dEle, como uma resposta a esse amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês compreendem isso como resposta a esse amor, pela misericórdia dEle, agora eu rogo a vocês, ele vai dizer que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Está falando que com Cristo é tudo diferente. Que com Cristo ocorre uma mudança na nossa vida. E agora o apóstolo Paulo fala de sacrifício. Sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Queremos rapidamente falar com vocês a respeito dessa palavra, do sacrifício.
é algo que, principalmente para os judeus que estavam lendo essa carta ou ouvindo alguém ler essa carta na igreja, era algo muito comum para eles. Se você abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, lá em Levítico, em todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver as leis sacrificiais, o culto. O apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos e esse é o nosso culto racional. O culto, antes da vinda de Cristo Jesus, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, lá no Antigo Testamento, o culto era feito de rituais e cerimônias, onde se oferecia, por exemplo, um cordeiro como sacrifício, um cordeiro puro, perfeito, como sacrifício, a exemplo da Páscoa, que é um desses cultos, uma dessas celebrações, como sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre os pecados dos homens. E tudo isso que acontecia lá, os judeus sabiam muito bem disso, eles faziam esses rituais. Só que a própria palavra de Deus, os profetas foram mostrando, e esses próprios sacrifícios lá de um cordeiro puro, sem mancha, perfeito, que era sacrificado para perdão dos pecados, tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus, que viria e tiraria o pecado do mundo na plenitude dos tempos, Jesus Cristo. Aquele que agora havia vindo, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, Cristo já havia vindo, havia se sacrificado, havia vencido a morte. Então, aqueles sacrifícios apontavam para esse sacrifício que seria definitivo. E depois desse sacrifício não seriam mais necessários sacrifícios de animais para o perdão, porque o Cordeiro de Deus se ofereceu em sacrifício. Jesus Cristo, ele foi sacrificado. Ele sofreu o castigo, ele sofreu a condenação que era nossa para perdão dos nossos pecados. E a justiça dele foi atribuída a nós, somos justificados, tornados justos por ele, considerados justos pela obra dele. Então, quando o apóstolo Paulo fala de sacrifício vivo, o judeu logo lembra, olha, sacrifício é o nosso culto. Só que aí o apóstolo Paulo está falando de um sacrifício que é vivo, como assim? Entregar o corpo como sacrifício vivo, entregar a vida como um sacrifício vivo, entregar tudo o que você é e tudo o que você tem como um sacrifício vivo. Por isso é tudo diferente, por isso é prático, é algo que é vivenciado na prática, é um sacrifício vivo. Se você fizer um contraponto, se você entender o que diz lá em Romanos 3, a palavra de Deus diz que o homem sem Deus, os seus pés se apressam para derramar sangue. A sua boca, a sua língua é como um sepulcro aberto, ou seja, cheio de podridão, só produz podridão. Agora, quando você apresenta o seu corpo, todos os seus membros, tudo que você é a Jesus Cristo como um sacrifício vivo, os seus pés não mais se apressarão para derramar sangue, mas os seus pés serão aqueles pés formosos que anunciam a palavra de Deus, porque ele agora, o seu corpo, a sua vida é um sacrifício a Deus, é um sacrifício vivo. A sua vontade, nesse sacrifício só o que morre é a sua vontade. São os seus próprios desejos pecaminosos, aqueles desejos que não são gerados pelo Espírito Santo de Deus em você, mas pela sua carne desejando pecar, desejando voltar à velha natureza. Essa vontade deve ser sacrificada, deve ser deixada de lado e viver agora uma nova vida, uma novidade de vida. Jovem, adolescente, todos que estão conosco agora nesse momento, o seu namoro te afasta de Deus, ele deve ser um sacrifício vivo. O seu celular te afasta de Deus, ele deve ser um sacrifício vivo. O que você está fazendo, o que você tem praticado, que tem sido algo que te afasta de Deus, sacrifique toda essa vontade momentânea, prazeres momentâneos, prazeres efêmeros, passageiros, que passam de repente, assim como a nossa vida. Sacrifique isso. Sacrifício vivo, sacrificar as suas próprias vontades, os seus desejos pecaminosos e oferecer a sua vida como um sacrifício àquele que se sacrificou por você. Não para receber algo dele, mas como uma resposta de amor. O amor de Deus é manifestado de forma tão grande e maravilhosa em Cristo Jesus que nos constrange a nos entregarmos a ele. Não há outra resposta diante desse amor a não ser nos entregarmos, a não ser colocarmos a nossa vida diante de Deus. E é claro que
Na busca por fazer isso, você será totalmente dependente de Deus, totalmente dependente do Espírito Santo de Deus para te guiar e te ajudar a fazer isso, a ser um sacrifício vivo, para viver tudo diferente daquilo que você vivia antes da sua vida sem Cristo. Não há cristianismo não há conversão quando você diz que abandonou a sua velha vida, se torna um cristão, está em uma igreja, mas continua vivendo da mesma forma que antes. Continua tendo o prazer naquelas mesmas coisas carnais, em prazeres momentâneos. Continua tendo prazer naquilo que o mundo te oferece. Não. Cristianismo, ser seguidor de Cristo é viver como Ele viveu, é se sacrificar, é se entregar como um sacrifício vivo para fazer agora a vontade dEle e não mais a minha. Fazer aquilo que agrada a Ele, não mais aquilo que me agrada. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto a Deus, a nossa vida como um sacrifício vivo. Culto não é somente um momento. Culto não é somente algumas horas em um determinado local, mas é a sua vida cultuando a Deus em adoração em todo o tempo, compreendendo quem Deus é, sendo então oferta de amor a Ele. Agora o sacrifício é a sua vida no altar de Deus. É a sua vida entregue a Ele para que o Espírito Santo dele direcione e faça aquilo que Ele bem entender, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque a vontade dEle para você, meu querido, é boa, é perfeita e agradável. Por mais que em alguns momentos você não compreenda isso, a vontade dEle é para você experimentar o que é viver para agradar a Deus. Entregue-se como um sacrifício vivo. Abra a mão das suas próprias vontades. Jesus Cristo disse isso aos discípulos, disse isso à multidão. A multidão seguia Ele, lá em Lucas 9. E Ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, entregue-se como um sacrifício vivo. Compreenda que a minha vontade, Deus nos diz, é boa, é perfeita, é agradável, eu sei. Deus compreende, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nossas escolhas são cheias de falhas. Nossos desejos são pecaminosos, são incertos. Uma hora eu quero, na outra hora eu não quero mais. Eu consegui o que queria, agora aquilo já não tem interesse para mim. Mas quando a nossa vida e o nosso prazer está em Cristo Jesus, quando houve verdadeiramente a transformação, tudo foi feito diferente em nós. Através de Cristo Jesus, o nosso prazer está em viver a vontade dEle. Por mais que em algum momento isso possa trazer algum tipo de sofrimento, sim. Tudo diferente, até mesmo a forma como encaramos o sofrimento. Encaramos as dificuldades, encaramos esse momento que estamos vivendo de Covid-19, de pandemia. Nada disso é motivo para desespero para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada disso é momento de desespero para aqueles que são sacrifício vivo diante de Deus. Nada disso é momento de medo e de desespero, de pânico. Não. É momento de ainda mais estarmos dependentes, confiados e esperançosos em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos sacrifícios vivos, nossa vida está diante dEle para que Ele a use conforme quiser. Com as nossas falhas e defeitos, Ele nos ama e nos aceita mesmo assim. Então, a forma de nós demonstrarmos o nosso amor e agradecimento a Ele é nos entregando, não para pagar o que Ele fez, nem para receber algo mais, mas reconhecendo que Ele nos deu o que de mais precioso poderíamos receber, a salvação em Jesus Cristo, através do sacrifício daquele que se esvaziou de toda a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, venceu, foi morto, mas venceu a morte e nos deu salvação. Então, pela misericórdia de Deus, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Esse é o vosso culto racional. O culto é viver a adoração, é viver para a glória de Deus, é viver o tempo todo entregue e confiado em Deus, não confiado em nossas próprias forças, em nossos próprios méritos, em nossas próprias capacidades. Desista de ser aquele que controla a sua vida, entregue a sua vida como um sacrifício para ser controlado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, você e eu, depender do Espírito Santo de Deus. Ele nos guia na vontade de Deus, Ele nos
ajuda, Ele é nosso auxiliador. Por nós mesmos não conseguimos nada. É a graça de Deus, a misericórdia dele sobre nós. E o versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: se tudo se fez diferente na sua vida, se você compreendeu o amor de Deus, não se conforme a esse mundo. Não se coloque na forma desse mundo. Não queira ser o padrão que esse mundo coloca para você. Até porque se você for tentar isso, você vai ficar louco. Cada hora é uma coisa, cada hora é uma moda, cada hora é um padrão. O mundo jaz no maligno e o maligno faz bagunça. Mas se você está em Cristo Jesus, o seu molde, aquilo que você deve se conformar é a renovação da sua mente através de Cristo Jesus na sua vida. É a mudança de mente. Não pensar mais, não desejar mais as suas próprias vontades, mas viver com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar isso lá aos Coríntios. Viver com a mente de Cristo, conhecendo a vontade dele na palavra de Deus, buscando relacionamento com ele, e agora não se conformando com o padrão pecaminoso, incerto, duvidoso desse mundo, mas se entregando a Deus para que Ele te molde, te conforme através do Espírito Santo em você e da sua busca na palavra de Deus e no relacionamento com Ele, para que você seja tenha uma mente renovada, transformada e seja capacitado por Deus também a transformar outros, a ser instrumento de Deus para a renovação da mente de outros, porque o que faz a transformação, o poder de Deus para a transformação e para a salvação é a palavra de Deus. Se a sua mente é transformada, é mudada, é feito aquele 180 graus, você muda a direção, Deus pega você indo lá, caminhando na sua própria vontade pecaminosa e converte a sua vida a Jesus Cristo, você dá meia volta, abandona tudo aquilo que você vivia antes, aquela vida incerta, aquela vida que se entregava aos próprios prazeres, aquela vida que entendia que o meu corpo é as minhas regras, eu faço o que eu quiser. Mas em Cristo Jesus nós entendemos quem nós somos. Nós fomos feitos por Ele, a imagem e semelhança. Fomos feitos por Deus a sua imagem e semelhança, mas o pecado nos derrubou, nos fez cair. E agora nós somos religados com Ele através de Jesus Cristo. Por isso, devemos nos entregar a Ele como sacrifício vivo. Devemos não nos conformar ao padrão desse mundo. Interessante que o apóstolo Paulo, no original do Novo Testamento, o grego, ele usa a palavra grega siskematizo, quando ele fala de conformeis. Siskematizo, ou seja, a ideia é de não entrar no esquema do mundo. Não entre nesse esquema corrupto do mundo. Não queira viver como o mundo. Não queira se moldar conforme o mundo para ser aceito em determinadas rodas sociais, em determinados locais. Não queira se amoldar ao mundo, esse sistema pecaminoso, para ser popular de alguma forma, ter seguidores, enfim. Mas siga a Cristo Jesus e entenda que Ele é o padrão, Ele é o exemplo. É a Ele que a nossa vida deve estar entregue como um sacrifício vivo. Ele que faz tudo diferente em nós. Ele nos dá paz. Ele nos preenche com o seu amor, com o seu Espírito Santo nos guiando nesse mundo mau. Ele nos faz ter confiança e segurança, independente das situações. Não se conforme a esse mundo, a este século, às vontades, os desejos, as propagandas desse mundo. Mas entregue-se à vontade de Deus. E como um filho que sabe que o pai o ama, faça de tudo para agradá-lo. Como um filho que sabe o quanto o pai o ama, o quanto o pai o ama e o quanto o Deus sacrificou para ele, para que ele tenha a vida. Faça de tudo para agradar esse pai. Através de Jesus Cristo nós somos capacitados a isso. Quando desistimos de ter o controle da nossa vida, entregamos nossa vida a Cristo, entendemos tudo aquilo que o apóstolo Paulo explicou do capítulo 1 ao 11. Nós vamos desejar fazer o que ele explica do 12 ao 15, que é praticar, viver para Cristo de verdade e nos entregarmos a Ele como uma resposta de amor para experimentarmos, é o que ele vai dizer no fim do versículo 2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
vivendo conforme a vontade de Deus, para experimentar aquilo que é a vontade dele na nossa vida, que é ter relacionamento conosco, que é que nós vivamos para a glória dele. Eu não sei como está a sua vida, o que você tem seguido, em que você tem se baseado para viver, mas a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, de fé e de prática, não uma vã filosofia, não palavras jogadas ao ar, mas uma regra de fé e de prática. Se você crê, pratica, seja praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a você mesmo, como Tiago diz lá em Tiago 22. Mas pratique essa palavra, viva para Jesus Cristo, viva a vida dele em você. Se entregue como um sacrifício vivo. Se entregue como um sacrifício vivo, cultue a Ele com a sua vida. Abandone aquilo que te afasta dele, se aproxime dele em intimidade e em relacionamento. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Nós vamos continuar depois estudando mais instruções para a prática da vida cristã através da Carta aos Romanos, mas que essa verdade seja latente, insistente e verdadeira em nossa vida. Que possamos nos entregar como sacrifícios vivos. Que possamos abandonar as nossas vontades, os nossos desejos e nos entregar a Ele por completo, sem ressalvas. Que é assim que deve ser. Entregues a Cristo, vivendo a vontade dEle e sendo guiados pelo Espírito Santo dEle, confiando nas promessas dEle, confiando na palavra dEle, na Bíblia, confiando naquilo que Ele nos diz, que Ele também, vivendo aqui para Ele, chegará o dia em que seremos levados por Ele para a glória eterna. Seremos glorificados e viveremos eternamente com isso. Nós não merecíamos, como não merecemos, mas Deus providenciou o caminho através de Jesus Cristo e agora viveremos eternamente com Ele na glória, quando nos entregamos a Ele, temos fé nele e estamos nele. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, querido. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor. Eu quero te convidar a louvar a Deus nesse momento e declarar que você está firme nas promessas. O hino 154 do cantor cristão. Convido você, a sua família, todos que estão conosco para louvarmos juntos, cantarmos juntos esse hino tão maravilhoso, algo tão especial, declarar que estamos firmes na promessa, que acreditamos em Cristo Jesus e em tudo que Ele nos falou. Vamos juntos louvar o Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Você esteja firme nas promessas de Jesus Cristo, aquele que se entregou por amor a nós. Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Quero deixar aqui um convite. Amanhã, às 19 horas, no Instagram da Jubanflu, Juventude Batista Norte Fluminense, @Jubanflu, lá no Instagram, você vai poder nos acompanhar numa live onde estaremos iniciando o estudo do Evangelho de Marcos. Acompanhe conosco, o pastor Marcos Henrique estará conosco ali ministrando esse estudo, participando conosco desse estudo do Evangelho de Marcos. Sem dúvida, algo que será maravilhoso para a sua vida, estar conosco ali cultuando e aprendendo também um pouco mais da palavra do Senhor. Participe conosco amanhã às 19 horas e a partir de amanhã, todos os sábados, se assim Deus nos permitir, às 19 horas lá no Instagram da Jubanflu, Juventude Batista Norte Fluminense, estaremos cultuando ao Senhor e fazendo os estudos juntos. Então contamos com a sua participação lá também. Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco, estiveram conosco, irmã Lucimar, irmã Elisa, tio Belô, Deus abençoe. Muito bom ter aqui conosco, cultuando ao Senhor. Boa noite. Irmã Lucineide Alves, irmã Valdimeia, Lucimar, Pedro Ramon, Deus abençoe, meu amado. Deus possa estar abençoando você e toda a família. Irmã Marlene, irmã Rosane Pereira, minha irmã, Deus abençoe. Irmã Maria das Graças, todos os irmãos que estiveram conosco, irmã Rosângela, irmã Fernanda Mesquita, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco aqui cultuando ao Senhor. E todos os demais, se eu não falei o nome de alguém aqui, peço perdão, mas que Deus abençoe a todos. É sempre muito bom ter todos vocês aqui conosco cultuando ao Senhor. Compartilhe esse culto para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e permaneça firme na palavra de Deus. Palavra eterna, viva e eficaz. Céus e terra passarão, mas essa palavra jamais passará. Ela é a palavra de um Deus que é eterno, portanto ela é eterna. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.